Olá, acho que estamos em gravação mais uma vez. Vamos para a nossa 11ª terapia em grupo aqui do Viva Vidas Vivas. E hoje, ainda em comemoração ao mês das mães, nós vamos falar sobre uma mitologia que vai trazer a temática de maternidade e maternagem, representada em duas deusas, principalmente da mitologia grega. Hoje nós vamos falar da mitologia grega. Muito bem, para quem não me conhece, deixa eu explicar um pouquinho aqui, né? Quem está chegando pela primeira vez, estou fazendo gravação tanto para o YouTube quanto para o Instagram. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Correa, psicoterapeuta na linha junguiana, e tenho essa proposta, né, de trazer esse quadro no canal do Viva Vidas Vivas, especialmente lá no YouTube, mas eu também deixo disponível essa gravação aqui para o pessoal do Instagram. Mas lembrando que o celular que eu utilizo para fazer o Instagram, ele é mais antigo, então a qualidade não fica tão boa. E lá no YouTube a imagem é muito melhor, é maior, e eu ainda faço umas edições tirando alguns hiatos de comunicação, quando ainda estou pesquisando, olhando aqui, né, para fazer algumas observações, né, fazendo alguns pensamentos do que eu vou fazer em seguida. Então eu faço alguns cortinhos, algumas pequenas edições para subir lá no YouTube, para ficar lá para a posteridade. E tem muito mais automação para vocês poderem, né, avançar e retroagir, enfim. No YouTube é mais fácil e melhor de assistir, mas fica aqui à disposição no Instagram também. Bom, nós nos propomos este mês de maio de falar sobre mães e maternagens. No primeiro final de semana eu trouxe a deusa Ceuci dos povos originários da teogonia Tupã. Na semana passada, que foi o Dia das Mães, eu trouxe a mitologia de matriz africana, especialmente, né, trabalhando alguns orixás da mitologia Yorubá. E hoje eu vou trazer a mitologia grega, falando sobre a deusa Deméter e, né, os personagens que interagem ali com a história, com a narrativa em relação à maternagem. Ela é o próprio arquétipo da mãe na mitologia grega. A gente vai entender daqui a pouquinho o que isso significa. E a deusa Tétis, que é menos conhecida. Temos duas deusas Tétis na mitologia grega. Uma é a avó, né? Ela é a mais ancestral, tal. Alguns dão conta que ela é a avó, outras, para Tétis, neta, ela nem aparece, ela é neta de outra deidade, mas a gente vai entender um pouquinho porque ela aparece, especialmente ela também é mãe, tem toda uma atividade lá na questão da maternidade, da maternagem, mas eu trouxe a história da Tétis especialmente para falar sobre a adoção. Ela adota um dos deuses e ela é muito significativa porque ainda por cima é um dos deuses que eu mais gosto, que é Hefesto, da mitologia grega. Vamos começar falando de Deméter, que ela é a própria personificação da questão da mãe, da maternagem e da mãe, especialmente da mãe, representada com a sua relação em relação à sua filha Core, que passa por toda uma demanda, uma função transcendente na história de Core, para ela se transformar em Perséfone quando ela é raptada e ela volta, né, rainha dos infernos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos começar do início. Deméter, estou com uma colinha aqui, só para não perder alguns pontos importantes. Deméter, ela é filha de Cronos e Rhea. Ela é um dos principais deuses olimpianos. Ela é uma deusa extremamente poderosa e a gente vai entender um pouquinho, até por conta quando tem a demanda em relação à filha dela, ela põe em risco, inclusive, a continuação e a permanência da existência dos deuses olimpianos como um todo. Ela, muito jovem, ela é muito bela. Ela, quando ela era mais jovem, ela era assediada e cortejada por muitos olimpianos. Inclusive Zeus e Poseidon e vários outros. Mas eu vou me deter especialmente nesses dois, que é com quem ela se relaciona e tem filhos, efetivamente, desses deuses maiores. Ela
não aceita esses cortejos, ela simplesmente foge ou ela fica em silêncio. E Poseidon, que é mais agitado, mais impulsivo, ele não lida bem com essa rejeição ou com essa omissão de algum tipo de sinalização se sim ou se não, e ele investe exaustivamente no assédio a Deméter. E ela foge, se esconde, se transforma em animais, se esconde de todos os modos do Poseidon. E uma dessas fugas, uma dessas investidas de Poseidon, ela se transforma numa égua e fica lá pastorando junto com os outros cavalos, mas Poseidon percebe que ela está transformada numa égua e ele resolve também se transformar em um garanhão, vai lá e tem a união com Deméter, a contra-vontade, obviamente, da própria Deméter. Ela fica profundamente magoada, e ela resolve sair do Olimpo e fica raivosa por um período de tempo, destilando toda a ira que ela tem em relação a essa agressão, né, essa violência do irmão, porque eles são todos irmãos, do irmão Poseidon. E aí, num dado momento, ela resolve se refugiar e vai se banhar no rio Ladão, que é um rio sagrado lá deles. E esse rio ele tem poderes mágicos, né? Poderes curativos, e ele consegue apaziguar a mágoa, as vergonhas. Mas só que uma outra tradução para essa demanda de ponto de vista de relação, né, com a vida e socialmente, a Hera também, em determinado momento, ela vai se banhar nesse rio para ela recuperar a virgindade. Então, antigamente, isso era um fator de honra, né? Que maculava e aí a pessoa era coberta de mágoa, coberta de vergonha, e aí eles acabavam associando isso, traduzindo tanto para os deuses quanto para a sociedade, nessa questão de recuperar, né, a pureza para ela poder seguir em frente. E aí, depois que ela se banha nesse rio Ladão e ela recupera, né, a sua dignidade, né, simbolicamente a sua dignidade, ela volta de novo pro Olimpo, só que ela não sabia, ela tá grávida de Poseidon, dessa violência, e ela tem 2 filhos. Um é o cavalo Arião, e ela também tem uma filha que eu não encontrei, várias versões que eu li, que eu pesquisei, que eu procurei, eu não encontrei o nome dessa filha. Alguns até trazem que os poetas, porque todas as narrativas mitológicas gregas, elas são baseadas em histórias, né, escritas por poetas, né? E tem poemas imensos para poder fazer a identificação e acompanhamento das narrativas desses deuses. E nenhum dos poetas se dignou a dar um nome para essa filha, né, fruto de uma violência, da violência do irmão, de um incesto ainda por cima, de uma violência incestuosa, embora isso fosse recorrente né, na mitologia. E aí ela tem esses 2 filhos, e isso sempre me indignou, porque a gente vai falar já de Core, mas ela não se relaciona com esses filhos, obviamente pela dor do trauma de ter sido violada. Mas, de qualquer maneira, é interessante que eu vi algumas citações, algumas observações de pensamento em relação a esse filho cavalo que ela tem, porque eles estavam transformados em égua e cavalo, por isso que nasce um filho cavalo, que é o Arião. E ele também tem uma função factual e não só simbólica, do ponto de vista da deusa da colheita, porque ela é a deusa da agricultura, da fecundidade, dos grãos, né? Na mitologia romana, porque os romanos conquistam os gregos em determinado ponto, e aí eles acabam absorvendo a mitologia grega, traduzindo para o romano. Então eles têm deuses similares, eles acabam fazendo a união e fazendo algumas mudanças na própria mitologia em comparação à mitologia grega. Na mitologia romana, ela tem o nome de Ceres, né, que tem justamente a ver com a questão dos grãos, dos cereais. E aí esse filho, cavalo, Arião, que ela teve dessa união com Poseidon, a contravontade,
ele é um personagem importante no sentido também da agricultura, porque ele passa a ser a representação, né, a representatividade do cavalo que ajuda no arado, né? Até o nome dele é muito próximo disso, né? Em arar a terra para poder produzir a vegetação, produzir a lavoura, produzir a agricultura de modo geral. A filha nós não sabemos nada, só sabemos que ela também nasce dessa união incestuosa e violenta. E aí quando ela toca a vida, né? De qualquer maneira, não encontrei mais nada nesse ato de depois que ela é violada, que ela vai lá tomar o banho no Rio Ladão e tem esses filhos, né? E não se relaciona com esses filhos, assim como nós vemos o relacionamento, vamos ver daqui a pouquinho o relacionamento dela com a filha Core, ou Perséfone, que ela muda de nome em determinado ponto do desenvolvimento dela. Como eu disse, ela é a deusa da colheita, é a deusa da fertilidade, e aí nos padrões, né, também já falei isso em outras ocasiões, né, tanto aqui no Terapia em Grupo, quanto em outros quadros aqui do canal, que antes de tudo nós vivíamos no matriarcado e depois nós fomos suplantados pelo patriarcado e tendemos a caminhar pelo que chamam de alteridade, né? Que também tanto o patriarcado quanto o matriarcado tinha seus excessos e supõe-se que a alteridade vamos ter uma equanimidade de poderes e que isso vai fluir de maneira bastante satisfatória e mais harmoniosa para todos. Esperamos que isso não demore muito. Mas, nessa transição do matriarcado para o patriarcado, nós tivemos uma suplantação muito violenta de toda a história, de todas as narrativas mitológicas das deusas, né? Porque predominantemente era matriarcado, então predominantemente quem tinha o poder, quem detinha o poder eram as deusas. E tudo era contado em cima e alicerçado em cima de deusas em várias regiões do mundo. Quando houve essa transição do matriarcado para o patriarcado, houve uma suplantação, né? E aí pegou os poderes e os reinados, né? As representações dessas deusas do matriarcado e pulverizaram esses poderes para deuses do patriarcado. Alguns assumiram mais ou menos poderes com base na determinada linhagem e conveniência de quem estava produzindo essas narrativas ali na ocasião. E a Deméter, nesse contexto, ela herda, obviamente, uma demanda muito interessante dessa questão do matriarcado, porque ela continua sendo uma deusa da agricultura, mas ela tem menos poder do que Zeus no patriarcado, na mitologia grega. E aí ela é colocada, uma dos artifícios, né, é colocar ela numa condição de que ela é uma deusa, transformada numa, né, fazendo analogia, ela é transformada na mulher que cuida do lar e da agricultura. Lá no matriarcado, na essência do matriarcado, não vou me estender muito nesse assunto, porque senão a gente não termina a contagem hoje. Mas lá no matriarcado, nos primórdios, quando eles conseguiram cultivar o fogo, porque antigamente eles não conseguiam produzir o fogo, né? O fogo, quando caía raios e pegava fogo, eles iam lá, recolhiam uma porção daquela chama e ficava alimentando ali aquela chama. Foi aí que eles começaram a ficar numa caverna, num lugar que pudesse realmente criar condições para manter esse fogo aceso, porque era possível cozinhar, era possível se abrigar do frio e criava uma condição melhor para se conviver. E aí foi quando eles começaram a diminuir esses movimentos de nômades que existiam na antiguidade. E aí, como eles ficaram mais localizados, e as mulheres que eram tidas como as guardiãs desse fogo, porque elas detinham poder, quem detinha o fogo tinha o poder, tanto do abrigo, do aconchego, do calor, quanto da prococção, né, da produção de alimentos mais saborosos e mais palatáveis para serem consumidos.
E os homens, não vou me estender nesse contexto, mas os homens é que saíam para caçar, porque elas ficavam cuidando, né, da chama, da segurança, das crianças que nasciam, né, que era da tribo, né, era do grupo onde eles estavam inseridos. E aí, quando eles começaram a consumir as frutas ali do entorno, eles comiam e jogavam as sementes ali próximos de onde eles estavam. Não tinha, obviamente, senso muito de limpeza, né? A gente demorou bastante tempo para ter essa consciência da questão da limpeza. Mas eram outros tempos, era outro tipo de lixo, e essas sementes, né, que eram jogadas ali ao léu, elas começaram a brotar. E elas, né, conforme a humanidade foi se desenvolvendo, foi evoluindo, percebeu que quando jogava sementes, aquelas sementes brotavam, viravam árvores e frutificavam daquela semente que havia sido jogada ali. Foi aí que começa a se desenvolver, né, foi os primórdios do desenvolvimento da agricultura, porque daí eles passaram a fazer isso de maneira consciente, né, ou né, minimamente consciente diante do contexto onde eles estavam ali. E aí cria todo esse arquétipo, né, essa demanda de condicionar a mulher restrita ao local do cuidar da casa, do cuidar do lar, né, e do cuidar do campo. E aí é interessante que eu não tinha visto isso ainda em lugar nenhum, mas é interessante a atribuição que eles colocam, que não foi atribuída à agricultura, né, a produção de alimentos, a um deus homem, mas sim a uma deusa mulher que pudesse cuidar da produção e do desenvolvimento dessa lavoura, dessa agricultura, com o amor materno. Achei até bonitinho isso, achei até interessante. Mas vamos seguir. Essa deusa Deméter, eu fico muito incomodada com dois aspectos da deusa Deméter. O primeiro aspecto é o fato dela ter outros filhos, como nós já vimos aqui, o Arião e a outra mulher, né? A outra criança, a outra menina que nós nem sabemos o nome. Core, que depois ela se transforma em Perséfone, a gente conhece muito mais ela como Perséfone. E ela tem um outro filho que eu já vou mencionar com um mortal, que ela também não se relaciona. Aliás, eu não sabia desse filho até revisitar esse mito da Deméter para poder vir aqui contar para vocês. Eu conhecia já a história de Deméter, as demandas de Deméter, mas principalmente, que é o meu segundo incômodo, pelo fato dessa deusa poderosíssima, né, responsável inclusive pela manutenção do Olimpo, literalmente pela manutenção dos homens que se justifica haver um Olimpo. Ela é principalmente conhecida, claro que deusa da agricultura, da fertilidade, dos cereais, mas principalmente conhecida na mitologia como a mãe de Deméter. A mãe de Perséfone, desculpa. Como a mãe de Perséfone. Como é que uma deusa incrivelmente poderosa, relevante, significativa, pode se acomodar e se diminuir, porque acaba sendo diminuída a figura de mãe de uma deusa muito importante, que é a deusa dos infernos e tudo mais, mas ela é tão importante quanto Perséfone, ou mais. Mas ainda assim ela fica subjugada nesse lugar de mãe, que deveria ser exaltado e valorizado com muito mais honras, né, e reverências. Esses são os meus dois incômodos, o fato dela só se ocupar de uma filha e de se limitar à existência de ser a mãe dessa filha. Isso me incomoda profundamente nesse mito dessa deusa, mas ela tem um monte de outros significativos que eu acho que ela deveria, né, que a gente poderia olhar, se identificar, aprender, desenvolver e não sucumbir aos excessos ou às subutilizações desses poderes que seriam atribuídos a essa deusa Deméter. E aí o que eu quero dizer com isso em relação a Deméter? Ela teve a Core, né, que antes ela era a Core,
ela teve a core de uma união com os Zeus. Eu vi muito pouco, não encontrei a história do enlace, do enamoramento de Zeus com Deméter. Simplesmente é citada que ela teve a filha Core com Zeus. Eu até vi alguma coisa falando que a Deméter foi um dos primeiros amores de Zeus, porque ele é, né, ele é a irmã dele, mas ele também é casado com Hera. Isso não era um problema. Mas ela não viu um relacionamento entre Zeus e Hera. Eu vi 2 episódios. O fato dele ser o pai da Core, o pai da Perséfone, né, o Zeus, e o fato dele eliminar o mortal com quem a Deméter também se apaixona e tem um outro filho, que eu já vou mencionar daqui a pouquinho. Num dado momento, ela tá com a Core no campo, tá fazendo os afazeres dela lá, tratando das questões da vegetação. A Core tá brincando com as Nereidas, que são um monte de divindades aquáticas, estão próximas ao mar. E aí, num dado momento, ela abre-se a terra, abre uma fenda na terra e surge Hades, que é o deus dos infernos, pega rapidamente a Core e leva para o submundo. E aí, fazer um parênteses, que eu me lembrei de um detalhe importante. Enfim, tem uma mitologia grega gigantesca, mas eu acho bacana falar isso, porque eu também não sabia, pesquisando agora, que eu entendi, porque não foi simplesmente que o Hades resolveu casar com a Core, obviamente acordado com Zeus, porque isso de fato aconteceu. Mas o Hades é o deus dos infernos, né? Quando teve antes de tudo, antes dos olimpianos, havia uns titãs. Aí há uma guerra de muitos e muitos anos, e aí 10 anos dizem que essa guerra dura. E aí os olimpianos, que dirigida, né, coordenada por Zeus, né, liderada por Zeus, eles ganham essa guerra e eles acabam assumindo os poderes da Terra e dividem a Terra em 3 grandes reinos, né? E aí é dividido entre porque são os 6 olimpianos primordiais de Rhea e Cronos. E aí fica os três reinos para os 3 deuses masculinos. As deusas femininas não recebem nenhuma parte para gestar. Ela recebe atribuição como a Deméter recebe sobre a questão da vegetação, da fecundidade e assim por diante. Os reinos são divididos em mar, que fica para Poseidon, a terra, que fica a terra e o ar, que fica para Zeus, e os infernos, que fica para Hades. Hades fica principalmente no Hades, né, no submundo. E raramente ele vem para a superfície, mas ele fica observando quando tem essas rachaduras por conta de terremotos e tudo mais. E uma desses acontecimentos sísmicos, ele vai lá verificar o seu reinado e vem para a superfície e tal. E a Afrodite, que é a deusa do amor, observa que o Hades sobe e ela é inconformada que o Hades ele vive como ermitão, né? Ele não se relaciona, não tem um namoro, ele não se casa, e isso vai contra aos ditames, né, que é regido por Afrodite, que é a deusa do amor, e ela é inconformada dele ser solitário, e aí ela é a mãe de Eros, e ela chama Eros e manda Eros atingir uma flecha, que é o Cupido, né, no romano, para que o Hades seja encantado, né, e se enamore por alguém. E num desses eventos acontece justamente que o Cupido atinge o Hades com uma de suas flechas do amor, e ele se enamora completamente apaixonado por Perséfone, que no caso ainda era Core. Voltando lá, então, ele pega a Core e leva para o submundo, enfim, né? E aí ele vai lá, tem uma tratativa com Zeus, Zeus fala, não, a Deméter não vai deixar, e aí eles é que tramam, Zeus e Hades, é que tramam que não adianta tentar conversar com Deméter, porque ela não vai deixar a filha se casar com o deus do submundo, porque ela vai embora, né? Vai lá para o submundo, não vai ficar na superfície, não vai ficar próxima a Hera.
já falo sobre essa demanda de perda da filha, que é interessante, que eu também achei muito bacana. Mas aí ela vai, raptada, fica lá um tempo, e aí nesse desespero, porque ela grita tal, e aí a terra ela é levada e a terra se fecha, e não há nenhum vestígio de que o Hades subiu até ali e raptou a Core. A Deméter começa a procurar, não encontra. Mesmo aqueles que ouviram a Core gritando, preferem não se meter na briga de deuses maiores, né? Que são deuses muito poderosos. E aí até que acontece que ela acaba encontrando a Hecate, que também é uma deusa poderosíssima, também é uma grande mãe. Ela fala para Deméter que sim, que ela ouviu um grito, mas ela não tem certeza do que de fato aconteceu, mas ela recomenda que ela vá conversar com Hélio, que é o deus Sol, porque o Hélio, né, foi a luz do dia o Sol tudo vê. Então, o Sol sabe de tudo que acontece, o Hélio sabe de tudo que acontece. E ela aceita a recomendação de Hecate e vai até o Hélio para poder conversar com ele e saber da filha dela. E aí o Hélio fala que quem levou a Core foi o Hades. E ela fica ali desesperada, tal, fala que vai conversar com Zeus, e o Hélio complementa falando, olha, eu acho que o Zeus sabe que ele levou a Core, né? E aí ela fica emputecida e resolve sair do Olimpo para continua procurando a filha, e ela não encontra a filha, e aí quando ela não encontra essa filha, ela, em protesto, ela sai do Olimpo. E aí ela é uma deusa muito linda, dizem que ela, né, retratam ela como uma deidade muito bela, de cabelos loiros, tranças loiras, muito lindas, que se assemelha à vegetação, né, ao trigo. E aí ela resolve sair do Olimpo, se despindo inclusive dessa beleza de deidade que lhe compete. Né? Os cabelos perdem o dourado do cabelo, o rosto fica enrugecido, então ela se transforma numa velha maltrapilha e vai vagar pelo mundo para tentar encontrar a filha. A história é grande, tem algumas versões, mas eu vou encurtar um pouquinho, porque ainda eu quero falar da Tétis. E aí chega um determinado momento, ela vai para o reino de Eleusis. E aí ela tá lá, perto da fonte, e ela é encontrada, né? Fica ali cabisbaixa, tá extremamente deprimida, ela entra numa profunda depressão por ausência da filha e por impotência de lidar com essa artimanha dos irmãos poderosos, de deuses mais poderosos ainda do que ela. E aí ela tá ali perto de uma fonte, as filhas de um rei se aproximam dela e perguntam o que ela tá fazendo ali. Ela conta uma história, nem vou me estender sobre a história, mas ela conta lá uma história, as meninas acreditam nessa história e convidam ela para vir até o castelo, porque a mãe dela acaba de ter um filho fora de época, e tá precisando mesmo de alguém para cuidar, já que ela fala que ela perdeu a filha, tal, que ela havia sido escravizada e que ela conseguiu fugir, e as meninas acreditam nessa história. E aí as meninas acham que é o ideal, já que é uma mãe recém-perdida a filha, porque ela não fala que a filha já não era bebê, mas ela é uma mãe recém-perdida a filha, que seria uma ótima ama para o irmão que acaba de nascer. Vai para lá, a Deméter transfigurada de uma mortal, né, uma velha mortal, e ela está extremamente deprimida, e tem algumas versões muito interessantes, a maioria não traz, mas eu encontrei uma que é muito legal, porque fala que tem a Balbo é uma criada, e consta inclusive no livro Mulheres que Correm com os Lobos, essa história de Balbo um pouquinho diferentinha, mas vendo aquela senhora extremamente deprimida, triste, apática, que não quer comer, que não quer interagir ali com o contexto da onde ela está inserida, ela acha que ela pode fazer essa mulher, né, sorrir, né, se animar um pouco para sair daquela depressão, porque afinal de contas a história é que ela havia sido sequestrada também, né, vendida como escrava, e tem toda uma demanda triste aí, né, traumática aí também.
E aí essa Balbo, no conto do livro da Clarice, dá conta que essa Balbo é uma deusa que chega dançando numa dança burlesca lá, e toda espalhafatosa, né? E aí nessa dança espalhafatosa, eu não vou me estender aqui na dança da Balbo e tal, depois eu conto isso em outro momento, mas é interessante e engraçado. E aí essa dança burlesca da Balbo acaba arrancando um esboço de sorriso da Deméter, que está ali transfigurada numa velha. E aí ela acaba ficando ali um tempo, né? É muito bem acolhida, muito bem tratada, começa a cuidar do filho que se chama Demofontes, desse bebê chama Demofontes, da rainha, né? A mãe desse bebê, Metamira. E ela deixa essa ama cuidar desse bebê, e ela, com esse vazio da Core que ela não consegue encontrar, ela acaba de novo reassumindo o papel de mãe, agora desse bebê, desse príncipe, né? Desse príncipe bebê. E ela resolve, ela se afeiçoa, né? Como se fosse uma ferida, e ali acaba sendo suplantada minimamente por uma nova condição de exercer a maternagem dela, né? Não necessariamente a maternidade, mas a maternagem de Deméter, essencialmente. E aí ela resolve que ela vai dar mais do que simplesmente cuidar dessa criança, ela vai transformar ele em imortal. E aí um dos ritos que acontece para transformar o imortal, eles acabam pondo o bebê no fogo para queimar a humanidade, literalmente isso, para queimar a humanidade. À medida que esse rito vai transcorrendo ao longo das noites, né, que vai queimando, literalmente queima a pele do bebê, e aí ela passa a ambrosina, que é um néctar dos deuses lá, e aquilo regenera e transfigura a pele mortal para uma pele divina. E aí ela está transcorrendo esse processo de deidade desse bebê, e uma bela noite a mãe, que é a Metamira, entra no quarto da ama, que ela estava com o bebê, e vê essa velha, né, a ama, fazendo esse rito, e assombrada acha que ela está matando o bebê dela, e grita, raia com ela e tal, com medo. E aí dão conta que quando esse rito está sendo conduzido, ele não pode ser interrompido, por isso que é feito sempre longe dos olhos curiosos e que não vão saber compreender o que está acontecendo. E quando esse rito é interrompido, ele não pode ser retomado, ele simplesmente é anulado, né? Tudo que foi feito até então é anulado. É algo similar que acontece com Aquiles, que é um dos filhos da Tétis, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela também é pega num ritual similar, que ela também é uma deusa casada com um mortal, e ela também tenta transformar o filho Aquiles em um deus, mas ela também não consegue, por conta que o pai chega e interrompe o rito que está se transcorrendo ali. E aí, voltando ali para Deméter, ela, irritadíssima, irada, ela acaba jogando a criança no chão. E é tudo muito dramático, né? Ela acaba jogando a criança no chão, e aí ela se transfigura dessa velha de novo na potência e todo o esplendor da deusa Deméter. E aí a Metamira, que é a rainha, acaba se dando conta de que ela está falando com uma deusa, né? E fica profundamente arrependida e assustada, porque ela não sabia do que se tratava efetivamente. E aí acaba nesse contexto de que ela não vai mais transformar o bebê em divindade, e ela fala que eles devem construir um templo para poder... porque é uma ordem da deusa que agora ela, né, foi como se ela tivesse sido ultrajada, né? E como ela não quer voltar para o Olimpo, ela não pode, ela enfim, ela, né, não está sem a filha lá. O marido, o rei, fica sabendo da história e mobiliza céus e terra para construir o reinado. Encontrei versões que falam que esse templo ele é construído em uma noite. E aí ela acaba se mudando ali do castelo que ela estava acolhida para o templo de Deméter, nessa cidade onde ela estava instalada, e fica ali por 1 ano.
Outra coisa que eu também desconhecia é que os templos não eram visitados pelos seus súditos, pelos seus adoradores dos deuses, né? Se construíam os templos na antiga Grécia e, com exceção dos sacerdotes, né, nenhum outro membro da cidade entrava nos templos, né? Era um local que efetivamente os deuses iam, era como se fossem casas deles mesmo. Então, tem os templos em vários lugares, porque os deuses se locomoviam nas regiões e eles ficavam nas suas casas, que são os templos das deidades. E aí ela se muda para esse templo e fica ali por um ano e se nega efetivamente às suas obrigações de deusa da agricultura e nega toda e qualquer criação e produção da vegetação. E a humanidade literalmente começa a definhar. Ela desiste de continuar procurando a filha, porque afinal de contas ela sabe onde a filha está agora. Ela sabe que ela não consegue recuperar sem que a filha seja permitida voltar. E ela simplesmente se nega a continuar, né? Ela é uma imortal, então ela não vai morrer, mas ela fica ali amargando a sua depressão e a sua solidão e o seu ninho vazio, literalmente seu ninho vazio, por conta da ausência da filha amada, dessa única filha amada dela. E aí os homens, né, a humanidade começa a morrer, e por conta da humanidade começar a morrer, né, definhar, porque não tinha mais vegetação, o gado também começa a morrer, os carneiros e toda a fauna também começa a definhar, porque a deusa da vegetação não está provendo alimentos para que a humanidade continue a subsistir. E já que não há mais humanidade para fazer oferendas e rezas, né, e adoração aos deuses do Olimpo, eles também começam a perder o seu próprio poder, porque eles se mantêm no poder por conta da oração, né, que os humanos têm em relação a ele, a devoção e a submissão em relação aos deuses. Se não há humanos, se não há adoração para os deuses, eles deixam de existir também. Então, ela acaba colocando em risco a própria continuidade das deidades daquele contexto do Olimpo. E aí Zeus vê que não pode mais, ele vai ter que fazer alguma coisa, aí ele manda... tem várias passagens aqui, tá? Manda falar com ela, manda falar com Hades e tal, mas ele resolve intervir e faz uma negociação com Hades para poder liberar a Perséfone, porque se não liberar a Perséfone, todo mundo tá na roça, né? Todo mundo vai dançar. E aí, ok, o Hades não tem como ir contra isso, né? Porque tá todo mundo em risco. Ele resolve permitir que a Perséfone retorne para a mãe, para Deméter. Mas ele usa de uma artimanha e ele oferece romã para Perséfone, que Perséfone come, né, essas romãs, e volta para a superfície, né? Vai encontrar Deméter lá nesse templo que foi construído para ela. Elas, né, ficam ali felizes, né? A Deméter investiga, como uma mãe investiga, conta lá que ela investiga, né, vasculha como é que tá a menina e tal. E aí ela se lembra de perguntar se a Perséfone comeu alguma coisa no Tártaro, né, que é o reinado do submundo. E aí ela fala que ela comeu só um pouco, né, alguns grãos de romã que o Hades ofereceu para ela. E aí está estabelecido que quando se come algo no Hades, ao Hades precisa ser retornado. É uma das regras dos ditames aí do submundo. E aí, simbolicamente, esse comer da fruta, comer da romã, é que o Hades torna efetivamente a Perséfone em sua mulher, que é um elemento simbólico aí de perder a virgindade, né? Então, quando se come a romã, tem associada a questão do vermelho da romã, tal, que é o sangramento de quando tem a primeira relação sexual da mulher. Então, ela já é efetivamente a rainha dos infernos, a esposa de Hades, então ela vai ter que voltar. E aí eles fazem de novo um novo estratagemas e eles estabelecem, para apaziguar todos os lados, eles estabelecem que a Perséfone vai ficar 1/3 do ano com Deméter, 1/3 do ano com Hades, o seu marido,
e 1/3 do ano nos Olímpos ou aonde ela quiser. Ali fala que é pro Olimpo, mas em outros lugares jocosamente fala que aí ela vai fazer o que ela quer. E aí se dá dessa maneira, né? Elas ficam ali um tempo e tal, e aí a Deméter já cumpre o acordo, né? E uma das funções do acordo era justamente restabelecer a vegetação para que os humanos, né, voltassem a ter o que comer e tudo mais. E aí a vegetação volta e simbolicamente está estabelecido aí as estações do ano. Quando é primavera, é quando a Perséfone vem do Hades e fica com a mãe, esse período que fica com a mãe. E quando ela vai para os infernos, é a época do inverno, quando também a Deméter se recolhe para o templo dela e ela deixa de fazer as funções de deusa da vegetação. E é quando a natureza, né, diminui, né? As folhas caem, secam, e aí depois tem a renovação da primavera de novo no ano seguinte, quando a Perséfone retorna. E é isso. Acho que eu falei tudo. Não, ainda falta. Ainda sobre esse reinado dos Eliseus, ela não conseguiu transformar aquele bebê, que é o Demofontes, em imortal, mas ela se afeiçoa, né? Porque tem toda uma demanda. Acho bem interessante também, uma coisa que eu acabei encontrando nas pesquisas, é que numa atmosfera do patriarcado, quem decidia o destino das filhas era sempre o pai. Então, as negociações de novos casamentos eram sempre estabelecidos, né, pelo patriarcado, pelos ditames do patriarcado. E as mulheres, né, as filhas das famílias, elas eram dadas em casamento quando havia a primeira menarca, a primeira menstruação. E elas ainda, né, por volta de 12, 13 anos, que é quando acontece a primeira menarca das mulheres, das meninas, e elas passavam a estar, entre aspas, né, ou muito efetivamente disponíveis para casamento. E aí era um sofrimento para as mães, porque, né, numa ideologia patriarcal, as meninas vão para a família do marido, né, com quem ela se casa. E hoje a gente tem mais proximidade, mas antigamente as distâncias eram muito longas, né? E aí muitas vezes essa família, né, se despedia dessa menina que estava sendo dada para casamento para nunca mais ver, muitas vezes, porque ela ia para longe, para a família do marido, e mesmo quando era próxima ela tinha menos relação com essa família materna dela, né? Outra demanda muito dolorosa era que eram meninas, né? 12, 13 anos são meninas, e era muito recorrente, comum, que essas meninas morressem no parto, a gestação não fluísse, porque elas eram muito novas e ainda não tinham todo, né? Muitas ainda não tinham todo o organismo físico formado para fazer efetivamente a gestação de novo ser, né? De uma criança. E muitas delas morriam. Então, além da possibilidade dessas meninas irem para longe, para outra região, né, que impossibilitaria de ter contato com essas meninas, né, as mães sabiam que quando acontecia o casamento, era um luto mesmo, era um estado de morte, porque mesmo elas não morrendo efetivamente em partos, elas iam para longe e perdia-se o contato com essa menina. Então isso é doloroso, né? É bem entendível de por que era tão essa simbologia do luto de Deméter, ela se justifica também para exemplificar esse contexto que acontecia na antiguidade, né? E infelizmente a gente sabe que ainda tem essa questão de casamento arranjado e tal, ainda hoje, nos tempos de hoje, século XXI, a gente ainda tem notícias disso. Mas enfim, e aí por conta dessa afeição com esse bebê, porque uma das argumentações que eu encontrei era que com a filha mulher você tem zero autonomia, porque ela se casava ela ia para a família do marido. Quando você tem um filho homem, é diferente, né? Ele que vai ser o cara que vai casar com alguém e vai ganhar outro membro da família. E aí, de alguma maneira, ela acaba
fazendo uma tentativa de substituição ou transferência dessa maternagem para esse bebê, pro Delmofontes. E aí ela escolhe efetivamente um bebê masculino porque não correria o risco que ela estava sujeita com as demandas, com as questões envolvidas com a Cori, né, que era a filha pequena dela, a filha mais nova, né, filha menina dela, e que se transforma em Perséfone depois. Achei interessante essa abordagem de também essa tentativa de Deméter, mas ainda assim ela está na condição, que é o aspecto, né? É o tema dessa deidade, que é a temática de ser mãe, né? Ela fica na busca de ser mãe, e aí no caso ela escolhe um jovem bebê masculino para não correr o risco de perder esse bebê também, assim como ela perde Cori, mas que também é frustrada pela mãe efetivamente dessa criança. Ainda assim, ela ficou cuidando dessa criança por um tempo e ela se afeiçoa a ele e acaba, de alguma maneira, minimizando ou atenuando, né, a ira com que ela foi acometida na hora que ela é surpreendida nesse rito, né, nesse rito de transformação que ela estava tentando proporcionar para esse bebê. Então ela acaba cuidando desse bebê uma vida toda. Uns dão conta que ela passa os conhecimentos para este bebê que cresce em determinado momento, outros dão conta que ela passa os ensinamentos pro Tripitomelô. É isso? Tripitomelô, acho que é. Que é um dos irmãos desse bebê, um dos filhos da rainha Metamira. E aí ela passa todos os ensinamentos de plantação, de colheita, de armazenamento de grãos, né, e de produção de pão, porque com os cereais era feito o pão. Ela passa todos esses conhecimentos para esse jovem que recebe a incumbência de sair viajando por todas as regiões, transmitindo esse ensinamento dela em relação à agricultura. Então isso foi muito legal, achei bem bacaninha nesse contexto. Um outro filho, que eu não sei exatamente em que momento isso acontece, porque eu não encontrei referências, está simplesmente colocado lá. Ela se relaciona com um mortal chamado Iazião, né? E ele prepara, né, o rito de namoramento com essa deusa. Ele prepara o solo e fica esperando ela chegar para justamente fazer a fecundação da semente, a vegetação crescer, e aí ele passa 3 vezes o arado. Tem todo um contexto lá interessantinho, bonitinho, mas que ela tem noites e noites de amor com esse mortal, né? Mas o Zeus, que surge de novo do nada, né, por ciúmes desse mortal com a Deméter, que não é a esposa dele, né, a esposa dele é Hera. Ele não via romance, não via uma história de vida com a Deméter, mas ele, enciumado pela Deméter estar se relacionando com o mortal, ele simplesmente manda um raio, que é um dos artifícios de Zeus, e fulmina esse mortal, né, que era o namorado de Deméter. Mas a essa altura também já estava grávida do filho chamado Pluto, que é o rico. E aí também não encontrei registros dela se relacionando com esse filho. A única coisa que eu encontrei é que ela pede para esse filho, né? Esse filho cresce e tal. Ela pede para esse filho ficar ali na região onde o pai dele, né? Da região onde ele nasce, da região onde é a família dele, para fazer os ensinamentos, né, e ajudar todo o contexto na questão do desenvolvimento agrícola ali dessa sociedade, dessa comunidade que tinha a ver com o pai, que era o mortal que a Deméter amava. Mas também não vi ela, e era um menino, né, também não vi ela se relacionando e exercendo a maternagem efetivamente com este filho também. Então, ela não tem só a Cori, que é a Perséfone, ela tem outros 3 filhos. A Perséfone é uma das, é a quarta, não nessa ordem, não sei exatamente qual é a ordem. Pelo que eu entendi e estudei, o Arião
E a filha, que nem tem nome, é a primeira, são os primeiros filhos de Deméter, porque conta lá atrás da violência que ela sofre de Poseidon. Não sei exatamente aonde é que acontece o enlace dela com Zeus, que é quando surge Core, e nem o enlace dela com esse mortal, que é quando surge Pluto. Mas ainda assim, são 4 filhos com quem ela se importa muito pouco ou não se importa nada, né? A única com quem ela tem vinculação é com a filha Core, né? E ela não suporta, inclusive, por mais que se justifique a questão da distância, do enlutamento, por conta que as meninas morrem ou que vão para longe e tudo mais que pode estar envolvido, e principalmente no caso da Core, que ficou lá no Hades, né? Se ela não tivesse feito esse acordo, ela não teria mais contato efetivamente com essa filha. Por mais que se ilustre esse contexto, ainda assim ela só se faz presente como uma deusa da vegetação, como uma deusa extremamente potente e empoderada, quando ela está sob a missão, né, de ser a mãe de Perséfone, ser a mãe de Core. Se não for sobre esse contexto, a Deméter simplesmente deixa de querer continuar existindo. Ela entra numa profunda depressão e não busca outras alternativas. Mesmo quando ela tenta buscar uma alternativa, ela é tolhida desse contexto, quando ela tenta lá com o bebê, né, de uma outra pessoa. Mas negligenciando, né, ela tenta de outra pessoa, negligenciando os próprios filhos. Então, acho isso emblemático nesse contexto do arquétipo da maternagem, da maternidade, personificado por essa deusa tão importante do Olimpo grego. Sobre Deméter eu vou ficar por aqui, mas eu vou falar da Tétis rapidamente, porque não tem tanto assim para falar da Tétis, mas eu gostaria de fazer a provocação da noite, né, com essa terapia em grupo que a gente oferece, no sentido de não desmotivar, não acusar, não diminuir a importância da condição de mãe, mas para convidar todos a se tornarem além de mães, né? A se reconhecerem além de mães, porque os filhos, espera-se que eles cresçam, né, e vão se desenvolver e vão trilhar as próprias vidas, né, vão dar sequência à continuidade, inclusive, de si próprias. E quando essas crianças crescidas deixarem de estar sobre a sua tutela, é importante que vocês, né, como mães ou aquelas que exercem a maternagem, tenha algo mais para continuar vivendo, algo mais para continuar se desenvolvendo, algo mais para continuar se autoalimentando na condição de indivíduo, para se tornar uma mãe cada vez melhor, para exercer ainda melhor as maternagens, tanto os dos filhos efetivamente, quanto as das crianças internas que moram em nós. Eu gosto sempre de convidar para essa reflexão das mães, dos pais e das crianças internas que moram em nós, porque é com base no externo, obviamente, que a gente desenvolve e aprimora as condições internas. E aí, se vocês ficam muito restritas à condição de simplesmente servir, né, de estarem à disposição de estar submetida a exclusivamente oferecer condições para que o outro viva a própria vida, isso não é viver a própria vida de si. O convite é justamente entender o papel e a condição que vocês estão inseridas neste momento, para poder aprimorar ainda mais a relação e a condição do exercício dessa maternagem, dessa maternidade. Para, inclusive, já que vocês, né, normalmente estão muito interessadas e empenhadas em cuidar desses filhos, dessa prole, para criar condições, inclusive, deles serem pais e mães melhores para os seus próprios filhos e assim,
consequentemente, as sucessões que vêm na sequência, para criar uma humanidade, uma civilização, uma sociedade ainda mais madura, ainda mais equalitária, ainda mais harmoniosa, para se desenvolver de maneira não apenas tecnológicas que nós temos aí hoje, né? Mas também do ponto de vista ético, do ponto de vista relacional, como coletividade. Fico com a Deméter por aqui, vou falar rapidamente, porque eu já estou um tempão aqui falando, né? Quase 1 hora. Mas eu não vou deixar de falar de Tétis, porque eu acho muito bonitinho. E aí eu vou trazer o paradoxo da Deméter, que é essa super mãe, que é essa totalmente identificada com a condição de mãe, para falar de uma deusa que não tem essa identificação, não tem nenhuma identificação com essa condição de mãe, que é a Hera, que nós já falamos dela um pouquinho quando nós trouxemos a questão né, do contexto da amante, do arquétipo da amante através de Semele e Zeus, aquele triângulo amoroso que aconteceu ali. Mas eu mencionei que ela é mãe de alguns deuses, e um deles é o Hefestos. Nem vou entrar em muita contenda aqui no contexto envolvido nessas... Né, nos outros filhos e da criação ou não de Hefestos, que tem todo um monte de versões aí que dão conta de outras possibilidades, mas o Hefestos, né, ele uma hora eu trago só Hefestos, tá? Mas o Hefestos é um deus filho de Hera e Zeus, e por algumas questões, algumas versões, ele acaba nascendo coxo, ou ele é transformado em coxo por conta de uma queda do Olimpo. De todo modo, em algum momento acontece essa queda do Olimpo, ele tá lá, ainda bebê, tá? Uns dão conta que quando ele nasce, a Hera não dá conta da feitude dessa criança, e arremessa ele pela janela, e ele cai do Olimpo no mar, e outros dão conta que ele já está um pouco crescido, e a Hera e os Zeus estão lá de novo numa briga violenta, e ele vai defender a mãe, e Zeus reativamente também arremessa ele do Olimpo para ele parar de interferir na contenda do casal ali. E aí nessa queda ele cai no mar, e ele é recolhido pela deusa Tétis. Temos 2 Tétis registrados aqui no panteão grego, né? Um é uma Tétis primordial, que nem vou entrar no contexto, eu ia até trazer aqui, mas já faz um tempo que eu estou aqui falando com vocês. E tem uma Tétis que é uma das Nereidas. Essa Tétis, a Tétis lá em cima é outra coisa, são 2 Tétis. Essa Tétis, uma deusa Tétis também da reino das águas, né, das criaturas marítimas, ela é filha de Nereu e uma oceânida Dóris, e o Nereu é filho de Oceano e Gaia. Essa Tétis, entre outros filhos, também é mãe de Aquiles, e ela é casada com Peleu. Ela é uma das mais belas, e também, assim como Deméter, ela é extremamente cortejada por uma série de deuses e tal, e Zeus é um deles também, só que ele não acaba, ela escolhe Zeus, mas ele vai no oráculo, né? Ele tem uma informação do oráculo que, se ele se casar com a Tétis, se ele se relacionar com a Tétis, ele vai ter um filho que supostamente o destronaria, assim como ele destronou o pai, e o pai destronou o avô. Então ele resolve declinar dessa paixão que ele nutre por Tétis e encaminha ela para casar com um mortal Peleu. E aí o Peleu tem uma dificuldade de que a Tétis o aceite como marido. Ela também foge, assim como Deméter fugiu lá do Poseidon, de tantos outros interessados e pretendentes, mas ele acaba sendo orientado, inclusive, por Quiron, que é um deus que é de muita sabedoria. Ele se compadece ali das tentativas, né, e da paciência de Peleu, e ele acaba orientando Peleu para o que ele tem que fazer para convencer Tétis a se casar com ele, e aí acontece a união e tal, e eles têm alguns filhos, e um deles é o Aquiles, como eu mencionei.
E aí acontece aquilo que aconteceu lá com Deméter, que estava também deixando ele como um dos bebês lá, também como imortal. Acontece com Aquiles, que eu já mencionei também. Mas voltando, essa Tétis, ela acaba vendo essa criança, que é o Hefestos, cair no mar. E assim como Iemanjá, do conto da semana passada, lembra? Quando eu falei de Umulu, que também tinha sido abandonado por Nanã na praia e tal, e a Iemanjá sai das águas e recolhe o seu Umulu, cuida das feridas, cuida de todas as mazelas que acometia aquela criança e acaba adotando, né, transformando-se em mãe adotiva desse deus, no caso do orixá Umulu, e no caso da Tétis, ela acaba se transformando na mãe adotiva de Hefestos. Hefestos fica por 9 anos, é um número cabalístico importante, simbólico também, que tem a ver com iniciações e uma demanda interessantíssima. Minha bateria vai acabar. Gente, minha bateria vai acabar, então eu vou encerrar aqui no Instagram, né, só para não perder, e vocês acabam de assistir, se vocês chegaram até aqui, o finzinho lá no YouTube, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Muito bem, vamos aqui seguir no YouTube. Então, Hefestos, ele fica nesse reinado sob a tutela dessa mãe adotiva, e é muito interessante porque ele fica numa demanda por 9 anos, ele cresce, se desenvolve, aprende uma série de mistérios, tanto da manipulação de vários elementos, o ferro, os metais todos, e manipular uma série de questões, uma série de materiais físicos que ele passa, né? Ele é um deus extremamente criativo. Hefestos é uma riqueza. Eu adoro essa mitologia. Em algum momento eu trago com mais detalhes. Mas dão conta que todo esse aprendizado que o Hefestos desenvolve ao longo da sua narrativa mitológica, ele aprende e se desenvolve justamente nesses 9 anos que ele fica morando com essa mãe materna, na família dessa mãe materna. Ele é recolhido para uma gruta também, e algumas versões dão conta, inclusive, que ele fica ali numa área que é exclusivamente do feminino. Então é muito interessante porque também simbolicamente dão conta dessa queda, né? Dessa não identificação com os padrões do patriarcado ditos pelo Hefestos em relação a todo o contexto olimpiano que é regido e liderado por Zeus lá no alto do Olimpo. Quando acontece essa queda, é como se houvesse uma ruptura dessa total falta de identificação com esse padrão do patriarcado. E aí ele cai profundamente no mar, é recolhido por uma deusa marítima dos mares, e ele é cuidado e ensinado em todos os mistérios do feminino, sem deixar de ser masculino, tá, gente? É só desenvolvendo a questão da ânima dentro do homem, do masculino. E é muito lindo e interessante ver o desenvolvimento e as capacidades que o Hefestos desenvolve, da questão que ele acaba tendo o domínio. Ele também é o deus da forja. O Hefestos, ele é riquíssimo. E ele acaba se desenvolvendo justamente por essa oportunidade de abandono e de repúdio dessa mãe inicialmente, né, ou dessa família inicialmente, porque uns dão conta que foi a Hera, outros dão conta que foi o próprio Zeus. De qualquer maneira, ele está destituído da família primordial e ele vai ser acolhido por uma família adotiva, e ele é totalmente integrado e se desenvolve neste ambiente. E aí, após os 9 anos, ele volta lá para o Olimpo, né, retoma o seu lugar de direito, acerta minimamente as contas com a própria mãe. Tem uma história gigantesca lá em torno do Hefestos que eu trago em outro momento. Mas aqui eu queria justamente fazer também esse convite para fazer essa contraparte da deusa Deméter, que é essa quase que exclusivamente mãe de Perséfone, em relação a nenhuma maternidade, no real sentido da maternagem de Hera, e na adoção da total acolhimento no ambiente estritamente do feminino, não feminista, hein, gente, do feminino,
do acolhimento, da nutrição, do desenvolvimento, de tetes para com esse Deus de se desenvolver, para ele realmente ter a oportunidade de sair das profundezas do mar, em paralelo às profundezas do Hades, né, e voltar para a superfície sendo reconhecido e assumindo seu papel de direito. E aí, assim, não é para querer ser uma ou outra, ou não ser uma ou não ser a outra. Eu acho que é interessante a gente olhar para essas narrativas, todas elas, todas com todas as suas nuances, as suas potencialidades, as suas negligências, as suas limitações, para poder observar e absorver o que é possível e necessário para o nosso próprio desenvolvimento. Tanto para conosco mesmo, quanto para com os outros, quanto para a sociedade onde nós estivermos inseridos. No contexto da mãe, especialmente na sua família, como vocês desenvolvem isso dentro da família e como você se relaciona com você mesmo sendo membro dessa família. Gente, nossa, eu falei bastante hoje, né? Tô ficando até rouca já. Eu tinha até mais coisas para falar, mas fica muito grande, muito cansativo. Ainda mais que eu faço nesse modelo de live aqui, então fica muito cansativo e não é justamente para ter essa conversa aqui. Eu no começo do vídeo acabei não falando, nem sei se vão chegar até aqui, mas eu acabei falando do quadro e tal, mas eu não expliquei a função do quadro, então eu vou fazer esse finzinho explicando a função do quadro, que o Terapia em Grupo é justamente para criar a oportunidade de trazer histórias e narrativas, por vezes serão mitológicas, outras vezes serão contos, outras vezes serão narrativas diversas, que a gente vai usar como fio condutor de uma conversa inicial. E para trazer as provocações de cada uma dessas histórias em paralelo às nossas próprias vidas, de reflexão e de convite a fazer mudanças se forem necessárias. A outra função de trazer essas demandas é justamente criar a oportunidade de conversa. Então, assim, se não somos aqui ao vivo, então deixa nos comentários. Se vocês quiserem continuar essa conversa em cima dessa história, desse mito que foi contado aqui hoje, fazendo eventualmente até paralelos com a própria vida, coloca aqui nos comentários que se houver alguma demanda, algum contexto interessante que dê para ampliar, inclusive mais, que não seja simples uma resposta ali dentro do comentário mesmo, eventualmente a gente pode até criar algum vídeo ampliando um pouco mais essa provocação, essa oportunidade, essa história, essa pergunta, o que quer que seja deixado aí nos comentários. Então fiquem sempre muito convidados a participarem para poder, né, fazer essa conversa aqui com a gente. O vídeo está longo, mas eu vou também registrar aqui que neste mês de maio nós vamos fazer a abertura de uma nova turma do livro, de uma mentoria, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, nós estamos aqui no meio de maio, eu pretendo que na última semana de maio aconteça o início dessa turma, e é uma turma que vai estudar esse livro, e a duração do livro, neste momento, será de 4 meses. O ano passado eu fiz também, o ano retrasado também, numa porção menor do livro, mas o ano passado foi o ano todo, foi de março a novembro, quinzenal, e esse ano eu vou fazer semanal, porque eu acho que um trabalho mais constante semanalmente flui melhor do que quinzenalmente, pela oportunidade de experiência que eu tive no ano passado. Eu acho que pode fluir mais adequadamente e aí a gente consegue iniciar, né, desenvolver ele durante a sequência e concluir efetivamente no menor tempo, né, porque é um livro difícil, não é um livro fácil e de modo geral é muito importante e interessante que haja uma rede de apoio para continuar, né, para atravessar, que é um verbo que eu uso para falar desse livro. Ele não é um livro para ser lido e estudado, é um livro para ser atravessado. Então fica aqui o convite, se você se interessou por isso aqui também, então vou deixar aqui no corpo da publicação
um link para você já me deixar registradinho aí o seu e-mail, o seu telefone, que assim que estiver tudo organizado, tudo pronto, provavelmente ainda essa semana, eu já mando as informações em primeira mão para você. Nossa, gente, como eu falei, minha mãe que fala, ai, Rosângela, como você fala? Falo mesmo. Gente, olha, eu vou fechar por aqui. Na verdade, eu tinha até mais coisas para trazer, mas o vídeo está mesmo muito longo. E eu convido vocês a ficarem aí com as provocações sobre a demanda das ideias de mãe e maternagem, né, exemplificados por essas deidades que nós apresentamos aqui hoje. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite, né, uma ótima semana, né, a partir hoje é domingo, que está sendo subido esse vídeo, então que a semana seja lindamente rica para você também. Te vejo semana que vem, ainda não sei qual é o mito que eu vou trabalhar, mas semana que vem entraria um mito de uma outra etnia para a gente trabalhar também esse tema em comemoração ao mês das mães. Beijo, queridos, até!